pessoas, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ivens, essa aqui é a Daniela. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um assunto muito interessante. Qual que foi o assunto de hoje? Direita e esquerda. Vai dar pano pra mão. Pois é. Muitas pessoas não entendem como que a gente pode estar junto, ele sendo de direita e eu sendo de esquerda. Ora, como é que pode acontecer uma coisa dessas, hein? Até o final do vídeo vocês vão descobrir como que a gente consegue ficar junto e se amar, apesar de. Então vamos lá, né? É um assunto muito interessante a gente pensar o que é direita e esquerda. Poucas pessoas sabem o que é. Você sabe o que é direita e esquerda? Com a direita, esquerda. Ah, palhaço. Na política, viu, gente? Bom, não explica. Não explica como é que eu vou saber. Vou pegar a parte mais fácil de responder. Né? Não, quero saber o que você acha realmente, verdadeiramente. Isso aqui não foi ensaiado, gente. Eu quero saber o que você acha. De onde veio isso? Pelo seguinte, o que eu acho que é direita pode ser o que outras pessoas acham que é diferente de direita. Normalmente as pessoas associam direita com alguma coisa mais voltada assim para um governo mais disciplinador, autoritário, né? Uma coisa assim. Isso, e o esquerda é uma coisa mais social, até mesmo comunismo. E, a meu ver, já caiu por terra esse conceito, né? Haja vista Rússia, China. Ah, a China é comunista? Para não render. Mas o que você acha? Você está colocando aqui o que as pessoas acham. O que você, Ivens, acha que seria esquerda ou direita? O que você... Olha, eu tenho essa visão da esquerda de um governo mais voltado para o social, para o assistencialismo. Não me agrada muito, não. E a minha visão de direita é aquela onde o governo vai ter pouca participação, mínimo de participação na interferência. O Estado, você está querendo dizer? O Estado. Nos negócios, né, na livre iniciativa, na livre negociação das coisas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o governo tem, o Estado, né, e o governo também tem participação no seguinte sentido. Um governante, ele deve ser aquela pessoa que vai representar bem o país perante as outras nações. Isso é importantíssimo. Vai trazer credibilidade, investimentos para o país. Então, seu foco é a economia, né? Basicamente... mas tem também o meio ambiente, que é preciso que tenha uma política de meio ambiente. É necessário que tenha uma política social, porque existem pessoas que precisam de assistência. Elas estão num nível tão sem educação, sem saúde, sem esclarecimento, sem internet, sem acesso ao que o mundo é, que são pessoas totalmente alienadas. E não estou falando de índio lá no meio do mato, não. Estou falando de gente que mora, às vezes, dentro de uma cidade e não sabe que está acontecendo uma guerra na Ucrânia. Até porque nem todos os índios vivem nessa ignorância, né? Não, tem índio que está muito mais bem antenado do que até eu aqui, ué. Porque está lá, não, só tem que pescar... Ao estereótipo, E aí eu tenho que corre para aqui, corre para colar. Às vezes eu não sei de uma notícia e o índio pode estar sabendo, porque tá lá ligadão na internet dele lá, moderna. Na verdade, como eu adoro política, não sou professora de história, sou professora infantil, mas acho que a gente deve estar sempre procurando, né, esses porquês de tudo, embora... na vida, a gente tem que entender que o melhor da vida estão nas perguntas, não nas respostas. Porque resposta a gente não tem, né? O fato é, direita e esquerda veio da Revolução Francesa, né? Na verdade, o início, né? Veio ali na questão do posicionamento diante do rei. E da direita, pessoal mais conservador, mais adepto ao que o rei dizia, essa monarquia. Eles são mais apaziguadores naquele momento para fazer... para colocar esse rei como o poder ali, né, de decisão. E no caso, a esquerda, geralmente é a parte ali mais eufórica, eles já estavam querendo uma mudança total, né, mudar totalmente, instituir aquele rei e fazer uma república ali, um outro processo, né. Então, aí nasceu essa questão da esquerda e da direita. Mas uma coisa que eu percebo muito
é que dentro da direita existem várias vertentes, assim como na esquerda, né? E eu acho interessante o momento que a gente vive, que é sempre pontuado das pessoas da direita essas diferenças. Então, por exemplo, você vê, as pessoas sabem, eu percebo isso, que as pessoas sabem muito claramente as diferenças dentro da direita, né? Existem os conservadores, os liberais, e existem aqueles que coexistem entre um e outro, que eu acho até uma coisa extremamente contraditória. Como que uma pessoa consegue ser conservadora e liberal, né? Aí eu acho até um pouco hipócrita, porque ela é liberal na economia, mas eu não sou liberal na família, ou na construção dessa família que tem que ser mamãe, papai, filhinho. Então, eu sou liberal para uma coisa, então mas agora eu sou conservador em outras coisas. E eu acho que isso é um pouco contraditório, mas existem aquela pessoa da direita que é extremamente liberal, e existe a pessoa da direita que é muito conservadora. Né? E existem aquelas que são conservadoras e nem percebem, né? Não, eu nem estou falando de você, não. Você tem pontos, né? Até eu tenho, acho que todo mundo tem um pouco. Mas a esquerda, ela também existem divisões, né? Que é a questão progressista e revolucionária, né? Que eu sinto mais. Mas todo mundo da direita, nessa polarização que a gente vive, coloca todo mundo da esquerda no mesmo balaio, né? Então a pessoa se coloca como esquerda, ela é taxada como comunista, como uma pessoa que quer atrapalhar, uma pessoa que quer fazer barulho, uma pessoa que quer impor as suas opiniões também, porque tem mesmo essas pessoas, né? Existem pessoas com esse perfil extremo nos dois lados, né? E é por isso que tem tantas brigas. Então, quer dizer, a pessoa quer impor, e é isso que vem o embate, a pessoa quer impor a sua ideologia, o que ela acredita no outro, né? Bom, o que é ruim, então? O que é ruim é o radicalismo, né? Seja de um lado ou de outro. A outra coisa que eu vejo é assim, não tem como compor as ideias, pegar o melhor de um lado, o melhor do outro. Eu acho que, na verdade, também é importante a gente colocar assim, essa questão, quando a gente coloca esse adjetivo do melhor. O melhor a partir de quê? Melhor para quem? Né? Melhor para você, melhor para a gente, melhor para o outro, melhor para aquele que... né? Eu fico vendo assim, o que para nós seria uma coisa natural. Por exemplo, a pandemia. Vamos lavar a mão com água e sabão. A gente já sabia disso há muito tempo. Que lavar a mão com água e sabão, que esse hábito de higiene é uma questão de preservação para inúmeras doenças que já existem e que já são que sempre foram muito propagadas. Então, de repente, lavar a mão, isso é uma coisa que já estava dentro do conhecimento. Aí chega na pessoa que não tem nem sabão e muito menos água. Porque a gente já conversou sobre isso, exatamente. A gente sempre volta nesses mesmos assuntos, né? E é interessante, assim, a questão de ser conservador. Eu me descubro, às vezes, um pouco conservador em alguns pontos. Mas isso é uma coisa minha, né? Eu não posso... o que eu acho que é o grande diferencial que as pessoas têm que refletir sobre isso eu me oriento dessa forma. Mas eu não acho que o outro deveria. O outro tem que se orientar da forma que bem ele cabe. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de ser quem eles quiserem, de fazer o que eles quiserem. Obviamente, dentro da lei, não pode cometer um crime, baderna, essas coisas assim. Coisas que estão na Constituição que não podem. Mas eu digo assim, a questão de ser ou não ser conservador. A pessoa tem o direito de ser conservadora até de não ser. E serem respeitadas. O que eu acho muito chato hoje é as pessoas terem uma opinião e viverem daquela maneira e acreditarem naquilo e sempre que vir o povo da patrulha, não, mas esse jeito é certo, não, mas esse jeito é errado, não é assim, é assado. Então, uma pessoa pode, por exemplo, acreditar que o conceito de família seja a mãe, o pai e o filho. A pessoa tem esse direito, embora eu acho que é um absurdo a pessoa pensar assim, acho. Porque existem vários formatos de família, né? E todos eles são famílias. Então, mas eu tenho que respeitar a pessoa que pensa assim. Da mesma forma, essa pessoa que pensa, que acredita nisso, tem que respeitar o outro que tem ali, o pai mais o filho, outros formatos de família também tem que ser respeitados. E isso não é parte de nada... kit gay, entendeu? Isso nunca existiu, isso é uma fantasia, sabe? Mas, então vamos pensar o seguinte,
o ideal é que as pessoas fizessem política. Se essa política, ora, vai estar caracterizada como direita, ora caracterizada como esquerda, não interessa. Interessa que precisa ser feito política. E o que é fazer política, né? O que é governar? O que é colocar o papel do Estado em função do país que aquele Estado representa? Tem que representar o povo. Então, fica uma dica aí para os candidatos a governantes desse país, seja nessas eleições ou nas próximas, que estude o seu país. Vai lá. Vê qual é a carência do povo brasileiro em várias áreas. Né? Tem a carência do rico, do cara que mora na cidade, do cara que mora no interior, do cara que não mora. A gente tem que pensar que existem várias realidades. O Brasil é enorme. A gente tem diversidades culturais de uma cidade para outra. E como é que faz para governar um país desse tamanho? Então tem que ter muito estudo desse governante. Agora, existem coisas que são básicas, né? Que até constam na Constituição. Você tem que dar saúde. Como implementar essa saúde? O que é saúde numa certa região e o que é saúde em outras regiões? Então, tem que começar lá atrás. Saneamento básico. A gente tem um marco regulatório aí. Ele está sendo cumprido? Como fazê-lo ser cumprido? Vamos trazer iniciativa privada para ajudar nesse cumprimento? Quais vão ser os moldes dessa contribuição entre iniciativa privada e o poder público? Aí o saneamento básico vai trazer o esgoto, vai trazer a água para a pessoa. Gente, vocês já viveram sem água? Assim, poucas horas. Não estou falando de dias, não. Mas você concorda de vender isso, de colocar essa participação privada, só nisso especificamente ou em várias? Vamos pegar exemplos, né? Telecomunicações. Como é que são as telecomunicações hoje no Brasil? Tá aí, tá na mão de várias empresas. Algumas de cunho foram fundadas no exterior. E aí vieram para o Brasil para poder atuar. E a gente tem concorrência. Se ficar só o Estado, com a provada ineficiência dele, fazendo no seu tempo as coisas, nós vamos ter tempo. Eu cheguei a pagar R$2.000 para poder comprar uma linha de telefone. Mas você não acha que então teria que melhorar esse Estado, não? O Estado tem que ter eficiência. Então, vamos transformar o Estado num Estado eficiente. É tão utópico pensar que isso poderia ser feito? Olha, a questão ela é muito complexa para ser colocada assim, num vídeo curto de YouTube. Mas vamos tentar resumir aqui. Se há corrupção, o que é corrupção? A corrupção, gente, é você pegar um tubo de água que você tem na sua casa e encher ele de furinho. Vai cheio de vazamento. Primeiro, sua parede vai ter infiltração e o que vai chegar lá na ponta não vai ser a mesma água que entrou. É isso, a gente paga impostos, todo mundo paga imposto. Tá? O rico paga, o pobre... Mas eu vou te interromper, porque você coloca de corrupção, e eu também sou contra a corrupção, e a gente está falando de direita e esquerda. Se você é de direita e eu sou de esquerda, você está dando a entender que a corrupção é só da esquerda? Não, de forma alguma. Eu estou querendo dizer que para resolver o país não tem que ter direita e esquerda. Tem que ter alguém pensando em resolver os problemas do país. Se as atitudes dele, ora, vão ser mais de direita, liberalismo, vamos... Como é que eu vou resolver? Por isso que eu estava falando do saneamento básico. O saneamento básico resolve com o Estado? Se fosse para resolver, já estava resolvido. Né? Então, vamos trazer ajuda. Estrangeira? Não interessa, tem muita gente no Brasil com dinheiro que poderia investir nessa área, ferrovias para melhorar a questão do transporte da nossa safra, que perde-se toneladas de alimento aí, que se fosse, e as pessoas vão para beira da estrada para catar e vender,
Então, se tem gente vendendo o que cai dos trens ou dos caminhões por aí, então a gente tem que ter eficiência em todas as áreas. Tá? A saúde brasileira, até tem o SUS aí, que é muito respeitado lá fora. Até tem o SUS, é um plano maravilhoso, né? Sim. Qual país do mundo que você teria uma coisa dessa? Isso que eu quero dizer. A gente tem até esse exemplo, que é positivo. E outra coisa também que o Brasil não pensa é investimento em ciência, e que já está sendo feito, e as pessoas não sabem que está sendo feito. Tá? O Brasil tem acelerador de partículas, nós temos um laboratório de nível de segurança 4 já sendo feito. Quer dizer, o Brasil, numa próxima pandemia, ele pode ser o produtor dos IFAs. Aquilo que a gente ficou dependendo de China mandar pra gente. A grande maioria das pessoas não sabe nem o que você está dizendo, né? Porque existe um analfabetismo funcional, existe toda uma questão de vulnerabilidade social que não permite que a maioria das pessoas chegue a esse ponto de raciocínio. Então, vou explicar resumidamente. Não, nem precisa explicar, né? Eu acho assim, que a questão de não querer corrupção e querer todas essas melhorias, todos queremos. O que difere é como, né? O como fazer. Você acredita, então, que tem que ter uma participação público-privada, que é um Estado mínimo. Eu acredito que um Estado bem gerido, as pessoas precisam desse Estado, principalmente no Brasil. Você colocou mesmo agora. Vamos conhecer o seu país, vamos conhecer o que acontece aqui. Eu fico pensando, eu sinto que as pessoas querem transformar o país num Estados Unidos, entendeu? Porque lá dá certo, e o sonho americano, mas a nossa cultura é muito diferente da deles, né? Isso. Aqui a gente vive ainda questões de latifúndio, né? Questões de trabalho análogo ao escravo, a escravidão. As pessoas têm uma mentalidade ainda feudal, assim, né? Existe uma questão no Brasil que a gente tem que pensar nesse sentido, que tem que ser melhorada. Em alguns pontos, eu até sou um pouco de direita em relação, por exemplo, à propriedade privada, né? Mas não necessariamente que eu seja contra, por exemplo, o MST. Eu acho que tem que ter uma intervenção entre o Estado e essas organizações para que a coisa não saia do controle, né? Mas a gente tem que ter um olhar para as pessoas que passam fome, as pessoas que não conseguem nada, não têm oportunidade. Então, é onde entra a questão do social, que tem que ser priorizado, né? A questão da diversidade. Você, por exemplo, tenho certeza, até pela sua fala, que você é a favor da meritocracia. Claro, né? A pessoa, não é, quando você pensa assim, nossa, o que é meritocracia? A pessoa, então, vai ter um reconhecimento pelo seu mérito. Isso é sensacional. Que lindo isso. Desde que as pessoas, então, tenham as mesmas oportunidades. Porque não acontece no país. Infelizmente, e eu, por ser de esquerda e estar com você, já despertei o seu olhar para várias situações que a gente já viu e que você mesmo não realmente, né? Dentre vários assuntos que a gente vai, então, falar pontualmente, né? E nos outros vídeos, para deixar essa pulguinha, né? Porque é um assunto realmente que requer, né? Várias vertentes, né? Vários subitens, né? E o principal, que foi a pergunta inicial do vídeo, né? É como que a gente consegue estar junto dessa maneira, porque a gente conversa. E porque, principalmente, nós dois somos favoráveis ao regime democrático, né? Democracia sempre. A gente vê hoje questões, isso estando ameaçado, não pode acontecer, você vê, né? Mesmo ele sendo de direita e eu sendo de esquerda, o que a gente deseja? Ter escolhas, poder discutir, poder ter voz. Então, sempre poder fazer um canal, né? Imagina, num país de ditadura, autoritário, seja de esquerda ou de direita, isso poderia, né? A gente poderia ser preso. Dependendo do que a gente dissesse, né? Então, e não tem isso. Tem lugares que não tem nem internet, né? Então, assim... Como a China, que tem uma internet cerceada. Mas que é o mesmo que não ter. Mas não. Tem lugar que tem televisão, a televisão é estatal, imagina. É a televisão do governo. Então,
Isso, eu acho que existe... Mas no caso da China, só para esclarecer, pessoal, é uma internet, tem internet, as pessoas comunicam entre si dentro da China. E os assuntos são vigiados realmente pelo governo chinês. Essa internet, ela não é uma internet que pula para fora da China. Então, tem internet? Tem. Não podemos falar que não tem, mas ela é murada, vamos dizer assim. Não precisa nem ir longe, não, internet. A pessoa vivendo na casa, o drone vai na janelinha assim, vê essa pessoa, por exemplo, vira e fala, o casal tem que ficar separado por causa da Covid. Tem horas que eu escuto umas coisas que eu acho até que seja meme. Eu acho que se alguém me falar que isso é mentira, eu vou até ficar aliviada, porque, né, são tantas coisas que chegam para nós, eu acho que independente de qualquer coisa, chocam demais. A pessoa não ter direito a manifestar, não ter direito a falar, uma imprensa que não tem voz. Então, assim, isso serve para vocês perceberem que democracia é difícil, dá pano para manga, o vídeo fica longo, né? Abre margem para muitas arestas, mas a gente está junto porque a gente se escuta e a gente conversa. Diálogo. Vamos manter o diálogo. Isso é importante em todas as áreas. Pessoal, vamos deixar aí os seus comentários a respeito desse assunto polêmico, tá? Podem dar sugestões, falar o que bem entender. A gente democraticamente vai acatar todos os seus comentários, as suas opiniões. Todas as opiniões são bem-vindas. E aí, vamos trazer essa discussão, vamos dicas de que assuntos vocês gostariam que a gente abordasse assim, mais profundamente. Porque aqui a gente teve uma discussão assim, né? En passant. En passant. Tá? Um beijo, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Inscrevam-se no canal.